Uma brevíssima catequese para mim e para vocês também. Vamos lá. Nas As leituras de hoje, eu vou apenas fazer retirar alguns pensamentos para a gente entender o significado da ascensão e como ela precisa ser vivida agora na sua vida e na minha. Vamos lá. O Senhor diz que era preciso cumprir as promessas. Antes era preciso acontecer isso para se cumprir as promessas. Que promessa? Que promessa do Pai. Da primeira pessoa da Trindade, o Pai. Onde estão as promessas feitas, Pai? Em todo o Antigo Testamento. Todos os livros estão falando de uma promessa. Qual promessa? Que Deus viria para salvar toda a humanidade do seu pecado. Essa promessa. Se você for ver, vamos fazer algumas lembranças. Você pega os livros dos profetas no Antigo Testamento. Lá, várias menções sobre essa promessa de que Deus viria salvar. E como Ele viria nos salvar? Presta atenção agora. Isso aqui surpreendeu até os judeus. Os judeus, hein? Ele viria como homem. Igual à nossa espécie humana. Que tem que comer, tem que beber, tem dor de barriga que chora, vai crescendo aos poucos. Sabedoria. Ok? Olha Mateus falando isso. Cristo Senhor crescendo em estatura espiritual. Como é que a promessa vem? Ela vem se cumprir. Surpreende. É como homem como nós. Frágil. Puxa, que sangue esse ossos. Só com uma diferença de honra. Ele veio sem a quebra do pecado. Todos nós viemos com o pecado. Cristo não. Segunda pessoa da Trindade. Atenção aqui, agora, catequese. Vamos lembrar o que é o Deus Trino? Deus, Ele é Trino. São três pessoas. Um Deus e três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa segunda pessoa, Filho, aqui, irmãos. Ele nunca saiu do lado do Pai. Nunca. Ele é eterno. Pai. A gente já viu isso. Quando a reunião não vai ter fim, agite e encha sua manhã com uma vibe de diva. Ou seja, ele tem o mesmo poder, a mesma importância do Pai, a segunda pessoa da Trindade. Então ele nunca sai. Está lá na Trindade. Mas como houve uma promessa no Antigo Testamento, que Deus viria, foi uma linguagem usada nossa. Deus desceria para caminhar conosco e através dele, ele nos traria uma vida nova. Um nascer novo. Ok? E como é que ele veio então? Olha, a segunda pessoa da Trindade, ela se transforma em carne no ventre de uma mulher. Virgem Santa Maria, nossa mãezinha, Mãe de Deus. Ok? Então veja, a segunda pessoa da Trindade nunca deixou o Pai. Nunca vai deixar. Eterno com o Pai. Mas no seu poder como Deus, essa segunda pessoa, ela se torna uma carne humana. Por isso que nós aprendemos desde sempre. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Segunda pessoa da Trindade. E verdadeiramente homem. Carne e osso. Mas não tem o pecado. Bom, então isso significa que ele nasceu, Deus chegou. Os judeus
aceitam não Jesus aceitam Cristo Jesus Cristo sendo sendo Deus Deus, se faz homem. se fez homem. Se faz Se homem. fez homem. Ok? Ok? Por isso a dificuldade Os dos judeus judeus, foram muito poucos poucos judeus que se judeus se converteram. converteram. Os apóstolos se os converteram. converteram, A Virgem Maria se Virgem se converteu. converteu, quer dizer, A Virgem Maria precisou se se converter converter. também. Também. Mas aí é uma conversão Agora diferente, só que não é o caso no de caso hoje. de hoje. Tá? Tá? Muito bem. Mas a maioria Aí dos judeus não eles aceitaram aceitaram Jesus Jesus como o como Deus Deus da da promessa do promessa Antigo do Testamento. Testamento. Tá? Tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Esse Esse segunda Deus, pessoa da Trindade, se deve fazendo fazendo homem no meio homem de nós, no meio de nós, como é que ele chegou? ele chegou Lá em lá Isaías, em capítulo Isaías 42, 42, 49, 49, 50, 51, está falando como é que como ele que ele viria como um homem sofredor. sofredor. Que interessante a gente Entender? né? Então, a promessa todinha do Antigo Testamento. Quer ver? Vamos dar um exemplo de algumas promessas do Antigo Testamento. Ezequiel 37. 37. Aqueles Aqueles ossos ossos secos secos que Deus que Deus pede para o para o profeta profeta chegar chegar até até uma uma planície planície, e mostra para mostra o para profeta o profeta uma quantidade que tremenda de de ossos, tudo ossos, seco. tudo seco. E Deus vai falar com o profeta Profeta. Ezequiel. Olha lá. Ezequiel. Isso faz parte da promessa de Cristo, hein? Acreditas que eu possa devolver a vida a esses ossos secos que eram de seres humanos? Ossos não eram de animais, não, de seres humanos. Tudo seco, sem músculos, sem carne, sem nada. E o profeta vai dizer: Senhor, tudo podes. Pode. Então ele disse: Isso. faz um oráculo sobre